Fala galera, programa História em Pauta número 34. Dessa vez falando sobre a Guerra do Paraguai. Quem gostou clica no gostei. Compartilha e inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. E Grupo de Estudos Americanista Cipriano Barata apresentam História em Pauta, o programa que é a tua cara e a tua história. História, educação e polêmica. Apresentação Fábio Melo e Rafael Freitas. Bom dia a todos, começando pontualmente 10h40, programa História em Pauta, História, Educação, Polêmica. Aqui com grandes colegas americanistas aqui, pessoas ilustres da intelectualidade de esquerda da América Latina. Então hoje, dia 15 de abril de 2016, vamos pautar um assunto que é muito importante e está ausente em vários livros que abordam a história da América Latina. E várias cadeiras de história do Brasil também tocam muito pouco nesse assunto. E para nós é fundamental. E vamos tentar mostrar aqui por que é fundamental. Então eu dou meu oi aqui a todos e todas. E dá teu oi também, grande colega americanista, do JCB, Melzinho. Oi. Essa eloquência aí é fenomenal. Então estamos aqui com um grande... Mas qual é o tema de hoje, Freitas? O tema de hoje é um tema que tem vários nomes. É polifônico, aí se fala? Polifônico. Polinomenclaturesco. Então tem vários nomes para esse episódio, que é um episódio bélico, conflito armado mais sangrento, mais mortífero. A maior guerra da América Latina no século XIX. Na América Latina. Chamado de Guerra do Paraguai do modo tradicional. Chamado de Guerra da Tríplice Aliança, que é formada pelo Uruguai, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, contra o Paraguai. E tem outro nome também. A Grande Guerra, que é na versão dos paraguaios. E o nome mais científico, mais correto, que é a Última Guerra do Prata. Ou é a Guerra da Prata? É do Rio da Prata. Então, a última Guerra da Prata. Da Prata. Mas então, vamos deixar o nosso convidado se apresentar. Mas já fale. com a gente várias vezes em eventos aqui do Grupo de Estudos. O Ricardão. Bom dia, meu nome é Ricardo, eu sou professor de ciências. Então, uma satisfação estar aqui nesse programa, falando de um tema tão importante, que é a Guerra do Paraguai. Prazer enorme estar participando desse programa. Esperamos ter um bom programa aqui, um grande debate aqui sobre algumas questões polêmicas dessa guerra. E o Ricardo que se tornou um grande pesquisador sobre a Guerra do Paraguai também. Como eu ia participar do programa, eu estudei, né? Eu procurei saber sobre essa guerra, porque já que minha formação é em ciências, biologia, mas eu tenho muito interesse na área de história, desde a infância. Eu gostava muito de história e sempre procurando estudar. E depois que eu comecei a ter contato aqui com o Grupo Cipriano Barata, aí eu estudei mais algumas outras questões da história. Foi muito importante, da história da América Latina, eu achei muito legal isso aí, né? Porque tem muitos detalhes que a gente não passa batido assim, na escola, principalmente da América Latina. A nossa formação escolar ainda é eurocêntrica, né? Privilegia muito a Europa e os Estados Unidos. Várias guerras que tiveram na América Central, na América do Norte, não é ensinado. Assim. E mesmo algumas da América do Sul passam um pouco batido. Eu acho que o ensino fica mais ali na Europa mesmo. Né? Olha, só citando um exemplo para comparação. Na graduação eu estudei sobre o Império Romano. Então, só para a queda do Império Romano tem centenas de causas. E tem um semestre inteiro só sobre a queda do Império Romano. E as causas da Guerra do Paraguai são tão complexas quanto as causas para a queda do declínio do Império Romano. Não é tão... Como é que a gente estuda mais Roma e Grécia, estuda tão pouco um conflito mais importante do século XIX na América Latina? Não é tão simples assim as causas da guerra que a gente vai... Mas, Ricardo, eu acho que tu poderia fazer uma breve introdução sobre essas causas da guerra, de acordo com o que tu estudou.
A questão é o seguinte, na Argentina tinha o presidente Rosas. Nessa época ainda eram as Províncias Unidas do Rio da Prata. Não tinha o nome da Argentina. E esse Rosas, ele era federalista. Então ele queria uma federação, províncias, tivesse as suas autonomias. E também tinha os unitaristas. Só que tinha uma rivalidade com o Brasil. E o Brasil interviu na Argentina, retirando Rosas, que era federalista, e colocando o Mitre, que era... O nome da intervenção é Intervenção contra Rosas. Que daí deu uma guerra que também é chamada de Grande Guerra, que tirou o Rosas do poder em 1853. Então o Brasil já interferiu ali. Então, dentro da Grande Guerra, tem uma Grande Guerra. Com outro nome, porque os argentinos falam outro nome. Né? É que as relações... E os paraguaios que chamam a Guerra do Paraguai de guerra. Isso, outro lugar, né? As relações políticas entre Argentina, Brasil e Uruguai ali sempre foram bem complicadas, né? Muito complexas. Para até formar as fronteiras, não estava bem definido. Não tava bem... Não, e mesmo depois das independências, quando se formou os partidos, os colorados os colorados e os blancos no Uruguai, os conservadores e os liberais aqui no Brasil. Sim. E na Argentina, essa disputa entre federalistas e unitários, cada um tinha suas relações com facções dos partidos políticos da região, o que tornava muito difícil ali uma política. Os unitários queriam toda a política concentrada em Buenos Aires, do Mitre. E os federalistas queriam mais autonomia, isso. Então dá para dizer que uma das causas foi o imperialismo de Buenos Aires, na América Latina. De Buenos Aires e do Brasil também. Né? Cada um com a sua disputa tentando dominar a região ali. Principalmente a bacia ali do Prata, né, onde era um ponto importante de escoamento de mercadorias, e desde a época colonial, de contrabando. Será que nós podemos dizer que, exceto o Brasil, o Império do Brasil, quer dizer que na Argentina, os federalistas e os unitários eram liberais. No Uruguai, os blancos e os colorados eram liberais. Excetuando nesse momento também o Paraguai. Mas Uruguai e Argentina tinham um conflito intra-liberal, assim como nós no Brasil hoje temos um combate entre dois neoliberais, como o PSDB e o PT. Será que dá para fazer essa comparação? Eu acho que é mais uma questão de não visão tão econômica, que ambos são liberais na questão econômica. Hoje em dia, neoliberais, né? Mas na questão social. Porque, por exemplo, vamos supor, os blancos e os colorados, eles tinham a mesma visão econômica, o liberalismo. Mas, num ponto de vista social, talvez eles tivessem algumas determinações diferentes. Por exemplo, os colorados, se não me falha a memória, eles eram mais vinculados a uma agricultura de estância e de pecuária. Pecuária, estância, enfim. E os blancos eram mais voltados ao comércio. Aí que já começa uma outra causa da guerra. Como os colorados eram mais estancieiros, tinham, nessa época, depois de estar o Mitre na Argentina, começou uma disputa no Uruguai entre blancos e colorados. E os estancieiros gaúchos estavam sob o domínio branco, mas os estancieiros gaúchos eram mais favoráveis aos colorados. Então, agora que o Fábio falou que os colorados eram mais estancieiros, então tinha mais essa semelhança com os estancieiros gaúchos. E os estancieiros gaúchos reclamavam que os blancos ultrapassavam o território brasileiro, né, lá no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Então, Aguirre era presidente do Uruguai, do Partido Blanco. E os estancieiros gaúchos pediram para o Brasil intervir no Uruguai, para retirar os blancos do poder. Porque eles iam lá, roubavam um gado dos gaúchos, invadiam as terras dos gaúchos. Foi um golpe? Inconstitucional? Sim,
Brasil Aí foi apoiou intervenção, declaradamente os Aí colorados foi uma intervenção contra a guerra. contra o Aguirre, aí derrubou os blancos. E a partir dessa intervenção, foi feito um tratado entre Uruguai e Brasil, que em caso de guerra, um país ia apoiar o outro. Por exemplo, se o Brasil decretasse guerra com qualquer outro país, seja com a Argentina, seja com o Paraguai, seja com a Bolívia, o Uruguai automaticamente já está em guerra também. Assim, se o Uruguai entrasse em guerra com qualquer outro país, o Brasil também ia entrar em guerra favorecendo o Uruguai. Então, para gente ver como a geopolítica ela é complicada nessa Então, região. os colorados eram aliados do Brasil e também da Argentina. E os blancos ficaram só com o Paraguai. O Paraguai, que era um país isolado, tinha mais afinidade com os blancos. E o Paraguai queria um acesso aos rios, ao mar, para escoar seus produtos. Só que com a vitória dos colorados, esse caminho já ficou mais complicado para o Paraguai. Então, a segunda causa da Guerra do Paraguai foi o golpe colorado no Uruguai, com apoio do Brasil. Sim, Uma das causas. Né? uma das causas. Enquanto, sim, a segunda causa, estou enumerando aqui. Primeiro, o imperialismo de Buenos Aires. Depois, o golpe colorado no Uruguai, com apoio do Brasil, do Império do Brasil. Sim. Enquanto os blancos eram parceiros dos argentinos. Não, dos argentinos que Não, caíram Buenos Aires. do poder, os federalistas, já estavam fora. Já estavam fora. E também parceiros do Paraguai, que estava uma nação isolada. Antes era o França. Era o França. Vocês até podiam. Eu não... Foi O o França, França? depois o Carlos Antônio Lopes e depois o filho dele, que é o Solano Lopes. Mas aí entra a questão do próprio... Os blancos, então, eles eram aliados dos paraguaios e de Buenos Aires. Não, assim, ó. Só dos que Tinha estavam fora do poder em Buenos Aires, que eram os federalistas. Tinha o Rosas. É, E o Rosas era aliado dos blancos uruguaios. só que aí daqui a pouco o Rosas caiu também. Aí teve a intervenção contra Rosas. Os próprios blancos começaram a ficar isolados no continente. Só ficou Argentina. com o apoio do Paraguai. Porque aí Os blancos saíram... se isolaram, então. O Brasil e a Argentina praticamente isolaram os blancos. Eles ficaram isolados do poder. Mas aí entra uma outra causa que seria o próprio desenvolvimento do Paraguai. E até Eu acho que o Freitas poderia elencar alguma cronologia histórica do desenvolvimento. olha, sobre França, é o momento do Voz do Além, Lê. O Voz do Além tem propriedades para explicar o governo de França. E Por quê? lembrando que tem A tese que eu defendo é que a Guerra do Paraguai começou por causa de França, em 1813. Então, é de 1813 até 1870, a Guerra do Paraguai. Lembrando que a gente tem no grupo de estudos um artigo sobre a independência do Paraguai. Boa lembrança. Por mim, inclusive. Grande Voz do Além, vamos adiantar a participação do Voz do Além, porque tocou no assunto polêmico. Para mim, a causa interna mais importante e que mais se relaciona com a causa externa, que é o imperialismo europeu inglês, tá aí, ó, começa em 1813, com França, governo revolucionário na América Latina. Mário Maestre, Paraguai, a República Camponesa, 1810-1865. E o Paraguai começou a ser uma nação isolada, assim, um pouco razoavelmente desenvolvida, não era nenhuma potência, mas tinha um certo comércio, tinha algum desenvolvimento, mas era um pouco isolado do resto dos países, o mesmo com a Europa. Acho que só depois do Solano Lopes tentou uma aproximação com a Inglaterra. Isso, o Solano Lopes foi um entreguista. Curiosamente, o mais entreguista desse triunvirato, que começou com França, depois Carlos Antônio Lopes, depois Solano Lopes, o mais moderado de todos, que foi o estopim da guerra, oficialmente. Então vamos deixar o Voz do Além ler essa parte do livro do Mário Mestre. Uma realidade de qual o Estado paraguaio teria se mantido relativamente à margem e o processo singular nas Américas. O monopólio estatal parcial das exportações, a proteção tendencial da produção artesanal e pequeno
manufatureira, a posse e exploração pública de enormes propriedades fundárias e florestais, a restrição ao grande comércio nacional e extracional privado, a proibição da posse de terras por estrangeiro, etc., foram aplicados pelo Estado francista, ensinjando o processo de expansão das forças produtivas, materiais e acumulações nacional de capitais, sobretudo por parte do Estado, políticas que despertaram a ira da burguesia monaerense e dos interesses, sobretudo, ingleses no Prata, que denunciavam as instituições paraguaias como barbaresca, ao atingir seus interesses. Por aí, vado além. Sucesso. O erro faz parte do acerto. Mas só lembrando aí, essa referência para o governo diferenciado do francismo, que foi um dos poucos caudilhos na história da América Latina que confrontou ao mesmo tempo o imperialismo e a oligarquia do país em que ele governava. Foi um caudilho de esquerda, Francis. Eu acho que há um debate historiográfico de muitos historiadores que falam entre duas correntes, entre aqueles que defendem que o Paraguai foi uma espécie de república socialista e aqueles que acham que o Paraguai não era essas mil maravilhas que esses historiadores mais à esquerda, nos anos 60, 70, falavam. Por exemplo, no livro mais recente que eu li sobre a guerra do Paraguai, eu não li esse aqui ainda, do Mário Maestre, aquele de 2015, eu não li ainda, mas aquele Maldita Guerra do Francisco Garacciotto, que é um historiador e professor de relações internacionais, ele coloca que o Paraguai não era essa maravilha toda, que o Paraguai, que os historiadores de esquerda dos anos 60 e 70 meio que criaram uma imagem fabulosa de um Paraguai semelhante a uma república socialista. Só que isso também é uma questão política que influencia a vertente política na qual esses historiadores estão incluídos, né? Uma vertente mais liberal, enfim. Mas também acho que esconde um pouco não esconde, mas traz um outro panorama de uma realidade que eu acho que era concreta no Paraguai. Porque, por exemplo, é muito fácil falar que um país ele não era tão assim democrático, sendo que no Brasil não existia democracia, né? Como é que vai existir democracia num país onde a maioria da população boa parte da população é escravizada, que 1% ou menos de 1% da população brasileira tinha direito ao voto, tinha acesso ao voto, era uma república não, era um império, né? Onde tinha um poder moderador que era talvez pior que o poder dos militares, que tinha um ato institucional, né? Eles decretavam lá os atos institucionais, fechavam o Congresso e tal. O poder moderador era muito mais forte que isso. Tinha poder de não só fechar o Congresso, mas de paralisar tudo, tinha poder de influenciar economicamente, politicamente, socialmente, um poder moderador. E na Argentina o voto era censitário. As pessoas que tinham uma renda inferior a um X% não podiam votar. Então é muito mais politizar o debate, que é importante, mas é importante também colocar o seu lado da política. Não simplesmente dizer que o Paraguai não era uma democracia, o França era um ditador, mas ele foi eleito num colegiado, num consenso popular. E depois o sucessor dele, que é o Carlos Antônio Lopes, ele também foi aclamado por um consenso popular. E o filho dele também. Claro, teve essas manobras políticas, para colocar o seu sucessor. Mas falar só que o Paraguai que era uma ditadura francista, que nem o Mário Maestre usa esse termo, dizer só isso, e não dizer que o Brasil também era uma espécie de ditadura. O Brasil não era um parlamentarismo democrático, né? Era uma espécie de ditadura oligárquica. E o Uruguai também, e a Argentina também. Então, falar só sobre o Paraguai é esconder parte dos fatos. Então, aí o Paraguai manda ameaças para o Brasil, porque quando os colorados, o Brasil apoiou... Não, obrigado. Depois, quando o Brasil botou os colorados no poder, o Paraguai começou a ameaçar o Brasil para
que retirasse esse apoio, porque o Paraguai tinha interesse que os blancos ficassem no poder, que ele queria ter mais acesso aos rios, e alguns historiadores dizem que até ele queria a unificação num país só. Tinha as duas províncias argentinas, correntes e entre rios, que eram até mais favoráveis ao Paraguai, um pouco amigos do Paraguai. Então, o Solano Lopes chegou teve várias cartas de ameaça, e ele chegou num ponto crítico. Ele chegou, invadiu o Mato Grosso, e depois abateu o navio Marquês de Olinda. E ainda invadiu Corrientes, na Argentina, e depois tomou Uruguaiana. Baita ofensiva, hein? Aí os Brasil e Argentina praticamente foram obrigados a entrar na guerra. Até a Argentina não queria muito, mas quando foi invadida Corrientes, também a Argentina se sentiu ofendida. E eu acho que esse contexto de batalha surge exatamente numa época em que o Paraguai estava começando a desenvolver uma indústria de ferrovias e uma indústria de fundição, siderúrgicas, enfim, para tentar fazer uma espécie de gestação de revolução industrial interna do próprio Paraguai. Isso aí que vem a polêmica. Aí com o Solano. Se a Inglaterra teve apoio no início da guerra ou não, na causa no início da guerra ou não. Né? Não, e o Paraguai, se manteve isolado durante todo esse tempo com o França. Depois começou a abrir um pouquinho com o Antônio Lopes, que mandava, inclusive, estudantes para a Inglaterra, para a França, para aprender lá como é que funcionavam as indústrias, enfim, o trabalho. E a educação no Paraguai era, sem dúvida nenhuma, uma das mais avançadas da América Latina. Mas você deve concordar comigo de que é incorreto falar que o Paraguai de Solano Lopes era isolacionista. Estava se abrindo, né, para o mercado capitalista. Estava tentando se abrir. Depois que o Solano Lopes. O França, que era mais isolado. Tanto que ele se negou a participar do projeto artiguista, por exemplo. Aí, então, o Solano Lopes já queria ter mais acesso a esses rios do Prata. Já era mais... começou a se abrir, mas daí nesse contexto também, aí vem, acho que uma influência dos Estados Unidos. O Paraguai tinha aquelas fazendas coletivas, né? Tinha aquelas fazendas coletivas que plantavam algodão, tabaco, enfim, erva mate. Coletiva que era propriedade do Estado. E trabalhava coletivamente pelos agricultores. Os Estados Unidos estavam se reorganizando industrialmente nessa época, devido à guerra de secessão deles lá, e uma das principais demandas da indústria deles era o algodão. Tanto que é por volta dos anos 50, 60, que no Nordeste brasileiro, ali na região do Maranhão, Pará, se eu não me engano, não, ali já é a região, Pará já é a região norte, vai ter um surto de produção algodoeira, porque os Estados Unidos precisava do algodão para as indústrias. O sul estava separado, né, teoricamente, do norte lá nos Estados Unidos, e o sul, que era o produtor de algodão para as indústrias do norte dos Estados Unidos, então essa indústria precisava de algodão enquanto tinha guerra e depois a reconstrução da guerra. Então o Brasil fornecia algodão e o Paraguai era um dos grandes plantadores de algodão, que, se eu não me engano, também fornecia para os Estados Unidos essa parte dessa produção de algodão. Então seria mais uma rivalidade econômica entre Brasil e Paraguai, a questão do algodão. E também o Brasil estava... O ataque, então, do Paraguai aconteceu em 64, que marca o início oficial da guerra, né? Oficial, pelo menos. Mas o Brasil, nessa época, estava com relações cortadas com a Inglaterra. Por causa da questão Christie. Por causa da questão Christie. Então não se pode dizer que a Inglaterra foi uma grande influenciadora e articuladora desse conflito. Mas participa dessa história. Eu acho que não dá para tirar dessa história. Que o Brasil e Inglaterra fizeram as pazes, eu acho que a Inglaterra começou a apoiar a guerra, a Tríplice Aliança. Mas foi a partir da vontade, do esforço do governo imperial brasileiro. Mas acho que no início a Inglaterra não teve tanta influência, mas acho que depois ela influenciou no decorrer. A minha tese, o meu ponto de vista, é que a Inglaterra não articulou a guerra do Paraguai. A Inglaterra estava ali
A, querendo inicia- se E beneficiar. mesmo quando a a iniciativa foi latino-americana. Foi lá. Foi Não lá. foi a Inglaterra, não foram os ministros Mas ingleses que pensaram, aí- vamos fazer uma guerra como parte da historiografia. Aí depois aponta. a Inglaterra apoiou justamente lá por 66, a Tríplice Aliança já estava começando a ter mais vitórias. Então já apoiou o lado vitorioso ali. E começou a dar armas. Eu acho que teve essa. Não, o financiamento dos bancos ingleses para. Matou a charada, hein, Ricardo? Eu acho que sim. Ó. Aí depois, sim, é como se ela visse qual dos dois lados vai ganhar e apoiou o lado que ia ganhar, né? Tanto que a Argentina era a principal parceira comercial da Inglaterra até o final da Segunda Guerra Mundial. Para te ver, não era nem o Brasil o principal parceiro econômico da Inglaterra. Era a Argentina. Só quero chamar atenção para o governo revolucionário do França. Aqui no livro do Mário Maestre cita alguns dados sobre a educação. Em resumo, o que o Mário Maestre diz? Antigamente, as escolas primárias no Paraguai eram financiadas pelos pais dos alunos. Com França, o Estado começou a patrocinar o estudo. Olha, uma ideia rodriguista. Só que tem um porém. Quem estudava nessas escolas do Estado eram os homens. As mulheres não. As mulheres eram excluídas do processo. E geralmente se aprendia a ler, mas nem sempre a escrever. Tem esse detalhe. A educação era primária, um pouco desenvolvida, né, em vários países. Sim, Principalmente aqui na América Latina. mas comparando com o Império do Brasil, com o Uruguai, com Buenos Aires, era praticamente sem analfabeto. Era mais avançada que os outros países, né? Em comparação aos outros países. Mas eu quero fazer um resumo aqui. As causas principais. Vê se você lembra de outras. O imperialismo de Buenos Aires. O golpe no Uruguai. O golpe branco. Aliás, golpe colorado contra os blancos, apoiado pelo Império Brasileiro. A ofensiva de Portugal. De Portugal não, de Paraguai. Principalmente no Brasil, mas também em Correntes, na Argentina. Questões econômicas Tem imperialismo dos Estados Unidos. Não, a questão não é imperialismo, é questão de disputa de mercados, né? Quem dá mais algodão para os Estados Unidos, o Brasil ou o Paraguai? Quem pode era ter mais... influenciado. Influenciou também. O Brasil não queria um rival comercial ali do lado, né? Mas vocês acham, então, que os Estados Unidos e Inglaterra não foram participantes das causas do conflito? Eles visualizaram por cima, assim. Foi no decorrer que eles entraram? Claro, porque daí os países da América Latina não tinham dinheiro, não tinham uma finança organizada, né? E quem é que tinha um sistema financeiro mais organizado do mundo na época? Era a Inglaterra. Então eles pediam dinheiro para os banqueiros. Os banqueiros ingleses já financiaram as independências. Provavelmente era isso. Né? Já financiaram as independências. Muitos países já tinham uma dívida com esses banqueiros. Então, vamos contrair mais um empréstimo para esses caras, vamos pegar mais armas desses caras, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu acho que é importante, agora, Freitas, tu fazer a leitura de um comentário de uma colega nossa, americanista. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela, hein? O nome dela é Gladys, que é lá do Rio Grande do Norte. É melhor historiadora aí do Rio Grande do Norte, velho. A representante do grupo de estudos lá no Rio Grande do Norte. E ela fez um excelente comentário sobre a participação. Depois a gente pode falar sobre os voluntários da pátria, inclusive. Sobre a participação do Rio Grande do Norte na Guerra do Paraguai. E ela fez um relato ali no nosso grupo de estudos do WhatsApp, que agora a gente está espraiando a nossa tecnologia. E acho que seria importante tu ler o comentário dela aí. Ó, tia, tu que manda, né, tia? Tu é o caudilho aí, tu é o membro permanente. Nós dois. Os escravos foram Esse é o comentário dela. com a promessa de que seriam livres quando voltassem. A maioria nunca voltou. E os agricultores pobres, sem nunca terem pegado em uma arma, voltaram alguns mutilados, outros loucos. Nisso houve uma grande revolta das mães, que perderam seus filhos em vão, conhecida como Revolta das Mães. Há relatos... Continue. Não, é que se eu não me engano ela diz na mesma mensagem que em Natal tem uma chamada Praça das Mães. Isso mesmo. Que é em homenagem a essa revolta aí.
Há relatos de que uma praça chamada Praça das Mães, aqui em Natal, foi em homenagem a essas mães que choravam e aguardavam a volta dos filhos que nunca voltaram. Continua. Ou não continua? Isso na época dos voluntários da pátria. Isso, voluntários voltaram mutilados, Aí a loucos. participação do Rio Grande do Norte. Mas é interessante que ela fala ali que muitos negros escravizados e muitos pobres foram com a Promessa de ser libertos, assim como os farroupilhas. Na época dos farroupilhas. Eu posso só fazer uma cronologia assim dos fatos assim. Então, após a Só entrada um último detalhe aqui, citando aqui um último dado importante, trazido pela Gladys. Aqueles que não fossem ou se inserir na guerra com voluntários forçados, eles teriam suas terras tomadas pelo governo. Olha aí. Mas eles não precisavam ir, cronologia poderiam que eu botar os quero- escravos no lugar, que eu né? quero fazer para chegar justamente nos voluntários da pátria. Que primeiro, em 11 de 6 de 65, teve a Batalha do Riachuelo, uma batalha naval no Rio Paraná, que o Brasil tinha uma marinha melhor do que o Uruguai, aí o Uruguai tinha só um navio de guerra, e adaptou alguns navios e acabou perdendo essa batalha, foi uma batalha estratégica. Depois a Tríplice Aliança se estabeleceu em Passo da Pátria, fez um acampamento, praticamente uma cidade dentro do Paraguai, tinha comércio nesse acampamento, tinha bares. Depois eles tiveram a Batalha do Tuiuti, já em 66, em maio de 66, e aí teve a Batalha do Curupaiti, que foi a única derrota da Tríplice Aliança. Todas as outras foram vitórias da Tríplice Aliança. Então a única derrota foi Curupaiti, que foi bem sangrenta. Aí que o exército brasileiro manda chamar o Duque de Caxias. E aí que começa a história dos voluntários da pátria. E os voluntários da pátria surgem depois da derrota em Curupaiti, em Caxias. Foi a medida de Caxias, ele era bem Caxias. E quem eram os voluntários da pátria? Olha, eu sei que muitos desertaram da Guerra do Paraguai e foram frequentar os quilombos. Sim, era promessa que os escravos seriam libertos depois da guerra, se eles vencessem a guerra. Não, mas muitos brancos, pobres, desertavam e iam para os quilombos também. Então esse que é um passo importante. Sim, isso é um passo importante para a abolição. Também teve influência. Qual a influência, então, da Guerra do Paraguai para a abolição? Eu não acho que acelerou a abolição, a Guerra do Paraguai, como muitos historiadores falam. Acho que o Mário Maestre é um cara que fala isso. Né? Ele disse que atrasou. Que atrasou. Por que tu acha que não atrasou? Não, porque muitos, eu até inclusive comentei isso no grupo, muitos políticos, muitos políticos, muitos intelectuais, muitos donos de escravo, inclusive, achavam uma visão mais naturalista, naturalista entre aspas, né? Que a escravidão ela ia terminar por conta própria só a partir da década de 20, do século 20, lá a partir de 1920, e ela ia acabar por conta própria. Um dos caras que defendia essa questão da escravidão terminar por conta própria, inclusive, era o escritor o José de Alencar. É um escritor bem famoso, né? Autor de Lucíola, de Iracema. Um dado importante trazido pela nossa amiga do JCB também, Aline Justino. O primeiro estado... Ela não tem WhatsApp. Ela conta que nós sabemos, né, que o primeiro estado do Brasil a libertar os escravos, a ter uma lei áurea, foi o Ceará. E quando aconteceu a lei áurea lá no Ceará, só tinha um escravo. Porque lá a produção não requisitava mão de obra escrava em grande abundância. Isso mostra como o Nordeste é modelo para toda a terra, todo o Brasil. O nome do nosso patrono é do nordestino, Cipriano Barata. Inclusive o termo farrapo, que era utilizado como um termo pejorativo, né, para xingar o outro, é baseado no Cipriano Barata também. Chamavam ele de farrapo,
que ele foi para Portugal com as roupas do Brasil, né? Roupa de algodão, um pano mais leve, assim, um chapelão de palha, e chamavam ele de farrapo. Aí todos os liberais exaltados começaram a ser chamados de farrapo por causa do super barato. Então, praticamente, a gente tem um nome, quando falam que a gente é farroupilha, tem até uma medalha que a Assembleia Legislativa distribui, medalha da Mérito Farroupilha, em homenagem a um nordestino. Então, nós devemos muito aos nordestinos aqui no Rio Grande do Sul. Olha, graças aos nordestinos que o Brasil se tornou independente na data oficial, porque teve guerra de resistência à independência no Nordeste. E no Nordeste teve guerra sangrenta de independência. É verdade. E contra o Império, inclusive. Pela República. Qual a tua opinião, Ricardo? Tu acha que a Guerra do Paraguai acelerou ou atrasou a Lei Áurea? Ou é um dado irrelevante? É um ponto polêmico, mas essa questão eu não É uma quero especulação, tentar- né? É uma especulação, eu sou né? contra a tese do Mário Maestro, olha a tese dele que... Ele diz que Mas durante já a falou, Guerra do né? Paraguai tirou como pauta na sociedade do Império Brasileiro a questão do trabalho, substituída pela questão da guerra. Nunca foi pauta a questão do trabalho na sociedade brasileira. Se tornou principalmente depois da guerra, porque muitos negros escravos participaram e se politizaram. Eu acho que, na minha concepção, acelerou. Eu acho que acelerou porque deve ter aumentado os quilombos, pessoas livres, revoltosas. Quantos negros Eu não acho foram que para a guerra com meio- com a promessa de serem libertos e não acabaram desertando para se juntar aos quilombos? Lembra que a Lei Áurea ela foi feita para impedir uma revolução popular, anti-escravista, republicana e democrática. Outro detalhe é que eles visitaram regiões que não tinha modo de produção escravista, né? Uruguai. Né? O Uruguai Eles não conheceram tinha- uma Não, o nação não Uruguai escravista. Tinha os saladeiros, que tinha mão de obra escrava, mas Mas não era o modo de produção deles, né? não era predominante. E no Brasil tudo demora, né? A escravidão só foi Foi um dos abolida últimos, em foi o último. 1888. Acho que foi o último país. Então né? o Brasil resiste, a economia já, mesmo que esteja ruim, o Brasil resiste a ter alguma mudança, né? É meio pensamento conservador, até na economia, para ter alguma mudança, tem que estar a situação muito ruim mesmo. Né? É que nem agora. Só que a mudança que eles pretendem é uma mudança pior. Sim. Eles acham que tirando a Dilma vai mudar tudo de uma hora para outra com o Temer e vai Com ser pior. passe de mágica. Ainda flexibilizando a CLT, terceirizações. Né? Acelerando o processo já feito pelo PT, né? Aumentando, acelerando. Acho que eles vão radicalizar ainda. Vão radicalizar o neoliberalismo petista. Mas voltando à questão da relação entre a Guerra do Paraguai e a Lei Áurea, um outro dado importante é que o exército, os soldados, se recusaram, depois que voltaram na Guerra do Paraguai, se recusaram a perseguir escravos que fugiam. A partir do final da Guerra do Paraguai, Interessante isso. teve a formação do Partido Republicano em São Paulo, por exemplo, que daí os paulistas começaram a ver que tinham muito que o estilo ali de produção, que já não precisava de tanta mão de obra escrava, começou a ver que estava ganhando cada vez mais importância, né? Então fechamos, então acelerou. Para mim acelerou. Não foi um atraso. Inclusive o Mário Mestre tem umas opiniões muito contraditórias, né? Ele disse que a Lei Áurea foi uma revolução. Ele disse que a Guerra do Paraguai atrasou A Lei Áurea não foi uma revolução. A gente está fazendo praticamente Uma um estudo burocracia. aqui crítico à ideologia dele. Mas Esse Mário Maestre que apareceu em algum documentário? sim, tem uma entrevista com ele numa TV da Argentina. Ah, É um baita historiador. Um grande historiador. Tem Poucos que valorizam a história latino-americana. tem um ou dois ou três ideias, uma, duas ou três ideias que a gente não tem como concordar, mas tem uma bibliografia importante sobre o escravo no Rio Grande do Sul, sobre a Guerra do Paraguai, ele entende bastante. Sobre o governo de França, ele nos trouxe à luz vários conhecimentos que a gente nem imaginava. É verdade. É um governo diferente dos outros que estavam sendo implementados, né?
e que trouxe um avanço na educação não visto em nenhum outro país da América Latina na época. Algo que nem Artigas pensava. Né? Lembrando que o grande ideólogo educacionista da América Latina, que é o Simón Rodríguez, foi expulso de vários países por tentar colocar em prática as ideias radicais dele de educação. E no Paraguai, as ideias dele acho que encontraram algum esforço para ser colocado em prática com a ditadura do França. Mas vamos mudar o assunto, mudar a pauta. A resistência paraguaia. Até o último homem. Posso fazer uma cronologia aqui? Mas Aí, então, depois dessa batalha de Curupaiti, que o Paraguai venceu, então teve essa história dos voluntários da pátria, entrou o Duque de Caxias, o exército brasileiro se reforçou mais ainda de homens, e aí a Tríplice Aliança cria um grande objetivo, derrubar o forte de Humaitá, que foi construído pelo Brasil, era paraguaio, mas foi construído pelo Brasil. E era um forte difícil de ser abatido. Mas a Tríplice Aliança conseguiu tomar o forte de Humaitá, e aí a guerra estava praticamente já vencida. Mesmo assim, ainda teve batalhas. A de Havaí, foi uma batalha grande também, em 68. Batalha naval. E Tororó também. Até eles tentarem chegar em Assunção. Só que nessa época a guerra já estava se estendendo muito. Eles pensaram que era uma guerra no máximo 2 anos. E o Humaitá foi em 68. E Tororó também no final de 68. E a guerra não terminava ainda. Depois eles chegaram em Assunção. Aí já começou a dizimação da população paraguaia. Já depois de Humaitá só foi decaindo a população. dá para se dizer um etnocídio, né? Tem inclusive Na Matança Guarani. Tem inclusive um livro aqui do historiador e jornalista Chiavenato. Deixa eu ver se está como no bibliografia. Tá aqui, ó. O genocídio americano, a Guerra do Paraguai. Foi um genocídio a participação do Brasil na Não dá para reduzir toda a história da Guerra do Paraguai no genocídio. Mas ele aconteceu, foi um episódio. Até que eles então progrediram, tomaram Assunção, aí a Tríplice Aliança passou, então agora acabou a guerra. E mesmo assim o Solano Lopes não terminou, Ele era um nacionalista. Ele continuou, foi fugindo até Cerro Corá. Quando tomaram Assunção era em 69, ele foi fugindo até Cerro Corá, perto do Mato Grosso, em 1970. Então, depois de Assunção, o Solano Lopes começou a recrutar crianças e paraguaias, porque a população começou a diminuir muito. Aí começou a matança mesmo. E aí que está a crítica. Por que ele resistiu tanto, o Solano Lopes? Acho que a gente podia... Porque já estava perdida a guerra. Mas ele tinha escolha entre... Ele tinha escolha? Ele tinha escolha? Entrega, ou tu vai até o final, né? Mas ele tinha escolha? Tinha opção? Depende do ímpeto do cara. Se o cara ele queria, ele não arrastava o pé, ele continuava. É que nem na Rússia na Segunda Guerra Mundial. Na segunda etapa da Grande Guerra Mundial. Que o Stalin também, as tropas aliadas as tropas nazistas iam avançando no território, e o Stalin não arredava o pé. Ficava lá em Moscou, não vamos sair daqui. Mas é que nem o Brizola na legalidade. Venceu, né? Ele ficou no... Mas no final o Stalin venceu. Né? Conseguiu. Nesse caso, o Solano Lopes... Mas ele resistiu. É que nem o Allende. O Allende, que foi atacado pelo Pinochet no palácio dele, ficou até o final no palácio. Ah, vocês lembram sobre a sociedade de Esparta? A idade que começava o serviço militar? Não era criança também? Era criança também. E por que não se fala dos espartanos como se fala mal do Solano Lopes? É porque a imprensa Porque brasileira... bota a criança no exército. Que os europeus podem. É que é muito fácil, né, durante um período de guerra, tu criar a imagem de um inimigo em comum. O Hitler, o Stalin, Napoleão Guarani, que é o Solano Lopes. Então tu tinha que criar uma imagem de um cara abominável.
Será que realmente é verdade isso das crianças? Ou será que às vezes eram soldados pequenininhos que as pessoas eu vi achavam que umas eram fotos- crianças? Eu vi umas fotos, umas páginas do Será que Google. eram todas É? as crianças? Tinha uns adolescentes assim com armas, para saber se. É. Mas que depois dessa resistência aí que a população começou a ser morta, as mulheres estupradas, algumas mulheres aí. Eles diziam que jogavam corpos com os caras mortos de doença, jogavam nos rios, os caras tomar água. Esse era o Conde Deu? Conde É, Deu? o Conde Deu, que foi um dos comandantes da tropa da guerra do... Ele foi Dizem o mais que- monstruoso, né? Dizem que ele sim era um carniceiro. Mais que o Quem Caxias, o- o Conde Deu. Ah, sim. Marido da Princesa Isabel. Sim. Dizem que esse sim era um carniceiro. E o Duque de Caxias, ele saiu do comando das tropas, e a partir da saída dele, o Império Brasileiro começou a perder cada vez mais espaço, né? É interessante ver como o Caxias tinha esse papel de, não digo articulador, mas uma eminência parda ali que mantinha, de certa forma, o Império, sabendo que o exército nessa época não era tão organizado. O exército começou a se organizar mais a partir da Guerra do Paraguai aqui no Brasil. Ele estagiou aqui no Rio Grande do Sul, né? É, Fez isso um aí. estágio aqui. Porque ele aprendeu veio com os pra cá- farroupilha ele gaúcho. veio pra cá pra derrotar os farrapos e Tá. E Acabou será que se o prendendo algumas Solano coisas Lopes desistisse da guerra, se entregasse lá em Assunção, será que teria tido tanta genocídio assim? eu acho que Ele eu acho tinha um que ia certo ter. orgulho, né? Ele não queria. Eu acho que é ter do mesmo jeito. Porque Certo. eu acho que a partir de um certo momento ficou muito claro que não bastava derrotar o Paraguai. Tinha que destruir o Paraguai. Aí Foi uma que- guerra contra o Solano Aí Lopes, que não entra contra o Paraguai, né? Mas aí é que tá. Um historiador que aí entra até, eu não me lembro quem, disse que aí entrou a Inglaterra para. Né? Então já que já tá, vamos destruir de uma vez esse país aí. Já que a gente já está dentro do país, já venceu as principais batalhas, já tomou as principais cidades. Vamos destruir tudo. Aí vem o instinto animal do ser humano, né? Que nesse período de crise, de guerra, é capaz de fazer as maiores atrocidades. Como, por exemplo, estuprar as mulheres, jogar os corpos infectados nos rios para os caras beberem água e se infectarem. Então, aí Mas vai do lado perverso do ser humano. Mas as violências maiores não foram praticadas pelo exército do Paraguai, né? Não, foi Sempre pelo que a exército gente, brasileiro. sempre que a gente Brasileiro cita e monstruosidades, né? Argentina. Inclusive, É a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança. Inclusive, eu lembro de um colega nosso, que foi colega nosso, o Vinícius, que era militar, veio do Rio de Janeiro, estudou com nós ali na FAPA, acho que se formou esses tempos até, que tinha documentos da época da ditadura que eram mais fácil acesso a historiadores do que documentos da época da Guerra do Paraguai. Eram muito mais difíceis de acessar, claro, também por causa do tempo e tal. Mas eu acho que devido às atrocidades tão grandes, que é vergonhoso para o Brasil, acho que divulgar isso No aí, né? documentário. Ou talvez documentos que comprovem a influência direta do imperialismo inglês também. Pode ser. Pois é, tem alguns documentos do Brasil que estão guardados, assim, que até o Paraguai reivindica que se abra esses documentos. Até para saber as causas reais, que sempre ficou no lado que o Solano Lopes que criou tudo, os paraguaios querem essa verdade. A Argentina, nessa época, ela estava recém construindo a unidade nacional, né? Tinha rivalidade entre os federalistas e os unitários. Aí entrou em cena um unitário, que era o Mitre, que tinha um apoio de Buenos Aires. Estabilizou, né? Não, aí qual é a propaganda de marketing dessa época? Vamos enfrentar, os argentinos precisam se unir para derrotar o inimigo externo. Os bárbaros. Os bárbaros paraguaios que mandam criança para frente de batalha. Usando a palavra de Pierre Chaunu, República Índia. Uma República Índia. Dominada pelo tirano Napoleão Guarani. Tu compara sempre com a Europa, né? É sempre um europeu a referência, sempre o Napoleão, é sempre o... Napoleão ou Stalin. O Stalin, o Hitler. A mesma coisa. Os europeus são a referência, né? Nunca é um cara autêntico, original. Só chama atenção para que, na minha opinião, né, o maior prejudicado, a vítima do conflito foi o Paraguai. E se culpa o próprio governo do Paraguai. Se dizem, para justificar a violência, de que foi uma guerra contra Lopes, não contra o povo paraguaio.
mas o povo Mas a paraguaio prática foi- mostra outra coisa. Que sofreu, né? Sofreu. E o Paraguai perdeu território depois da guerra também. Perdeu Ele território tinha, no Mato Grosso. ele tinha uma parte na Argentina que ele perdeu, e no Mato Grosso também. E ainda teve que pagar uma dívida também. Ainda ficou devendo dívida. Nossa, foi a população É, dizimada e ainda teve Destruíram a população. uma dívida. E perdeu território ainda. E um fato curioso é que Nossa. depois da guerra, a poligamia foi oficializada no Uruguai, no Paraguai, porque tinha um número reduzido de homens, né? Mas tu precisa repor a população de algum jeito. Então, Então a eles poligamia foram anti-malthusianos. foram anti-malthusianos. Foram originais, né? Nesse Então, sentido, sim. o Brasil foi uma... Muitos países ali da América Latina veem o Brasil até como um imperialista, assim, porque... O E Brasil, a Argentina Ou subimperialista, né? Porque é Porque independente. se a gente pensa no imperialismo só Estados Unidos ou Inglaterra ou algum outro, mas dentro do Brasil, ali no século XIX, né, o Brasil era visto como uma nação imperialista que interviu na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. A Argentina também era vista como uma imperialista. Interviu também no Uruguai, no Paraguai. Então, essas outras nações... Só o Uruguai que não, porque o Paraguai também era visto como imperialista. começou a ser visto e a partir Mais ou daí menos, Solano Lopes, né? Mais a ou partir daí menos. começaram a... É, por causa de Mato Grosso, né? Só o Uruguai que não tem essa... Mas então, como... É que tá, Esse estereótipo aí. os dois gigantes aqui, o Brasil e a Argentina, começaram a utilizar o Uruguai como uma válvula de escape, né? Para favorecer o interesse hora de um, hora de outro. Isso. Seria uma guerra fria. Uma hora digamos fica... assim. Os dois países, a Argentina e o Brasil, nunca brigaram. Mas a rivalidade existe. Brigaram só no... Até hoje existe. Só quando se for ver no depois futebol. foi deposto Rosas ali. Mas não foi uma... foi essa questão do Rosas que brigaram diretamente. Mas não foi uma guerra assim que se estendeu, que nem a guerra do Paraguai e tal. Vocês acham que o marco seria o governo de Mitre para a Guerra do Paraguai ou a entrada de Caxias no Exército Brasileiro? Que foi o mais importante? O que mudou da a... vitória? É. Dizem Mais que é importante. de Caxias, né? Quando entrou Caxias. Mas do Mitre não teve uma importância também pro acho que teve. Foi o conflito? primeiro comandante das tropas Teve. aliadas, né? Da Tríplice Aliança. Foi o primeiro comandante. Teve. O presidente argentino, Mitre. E depois esse conde... Conde deu. já no final da guerra. Aí deu, né? Daí deu. Conde deu. Aí o Paraguai, o Solano Lopes resistiu depois de Assunção até Cerro Corá, perto do Mato Grosso, quando ele foi morto. Ele não quis desistir e um soldado colocou uma lança no tórax dele, e depois um outro soldado atirou nele. E aí ele morreu. Aí assim terminou a guerra, mas ele não desistiu. Isso em 17 de março de 1870. Aí finalmente terminou a guerra, com a população toda dizimada, destruída, e aí foram ver os resultados, crimes de guerra, sei lá. Né? Nesse sentido, o título daquele livro que eu citei é verídico, né? Maldita guerra. Foi uma guerra maldita para todo mundo. O exército brasileiro aumentou em número, né? Diz que nesse lado reforçou o exército. Foi reorganizado e praticamente instituído a partir daí, porque antes existia a Guarda Nacional aqui no Brasil, que era responsável pela propriedade de terra e tal. E ao mesmo tempo foi uma maldita guerra, foi uma guerra que colaborou para a Lei Áurea no Brasil. Na verdade, para a aceleração do fim teoria. da escravidão no Brasil. Bom, e como é que vocês... Vamos chegando ao final do programa, tentando concluir. Contigo primeiro. Nada. Como é que tu resume essa guerra como um fator mais importante? Como é que eu resumo a Guerra do Paraguai? Como a maldita guerra. Por quê? Porque foi ruim para a população paraguaia, foi ruim para o Brasil, que ampliou o seu espaço imperialista na América do Sul aqui. Foi ruim para a Argentina, eu acho que nem tanto, que criou uma consciência coletiva de que era preciso uma unidade ali no país.
E o Uruguai também nem tanto, porque o Uruguai estava junto com o Brasil, né? Por causa daquele tratado que os dois juntos. Então foi uma maldita guerra só pro Paraguai, então. Pro Paraguai no Principalmente sentido, pro Paraguai. no Paraguai no sentido humano. Mas não foi uma maldita guerra pra Inglaterra, por exemplo. Ah, não, a Inglaterra A Inglaterra não teve... queria saber, né? influência. Tava ganhando. Tava ganhando, ela ganhou. O maior prejudicado, sem dúvida, é o Paraguai, né? Com O perdedor é sempre o dívidas, pior prejudicado. perda de território, população dizimada, baixo número de homens. E a partir daí o Brasil começou a influenciar diretamente a política paraguaia. Mas até teve uma certa benefício para o Brasil. Se acelerou a Lei Áurea e o Exército Brasileiro se reforçou, Sim. algum benefício desse lado, né? Só quem saiu perdendo foi só o Paraguai. Não, o Brasil começou a intervir diretamente na política paraguaia e depois da Guerra do Paraguai nunca mais houve uma estabilidade política no país. No Paraguai, né? Porque se for ver logo em seguida, final dos anos 30, já do século 20, vai ter lá a Guerra do Chaco, que é entre o Paraguai e a Bolívia. Aí depois vai ter uma ditadura lá do Stroessner. Recentemente teve o impeachment daquele Lugo, que é muito parecido com a situação que a gente está vendo aqui no Brasil. Isso. O Paraguai nunca teve mais estabilidade política depois da Guerra do Paraguai. É o Lugo? O Fernando Lugo, aquele E presidente. esse presidente afirmou várias vezes que o Brasil era imperialista, já agora nesse século. Da questão de Itaipu, ele meio que questionou ali a divisão de energia. Viu só? Então, O Paraguai sempre ficou o Paraguai refém do tem... Brasil. Eu acho que os paraguaios têm essa visão assim meio maléfica assim do Brasil. O ex-presidente Lugo tentou reviver isso, assim. Aí depois foi depois por um impeachment. Por um golpe, na verdade. Eu gostaria de dar minha opinião final. É uma ideia que vai estar presente no texto americanista. Opa. Se tu discordar, eu vou contra-argumentar. Eu vou pelear por essa ideia. Levando em consideração que Lopes estava abrindo o Paraguai para o capitalismo internacional, principalmente inglês, e a Tríplice Aliança tinha relações com a Inglaterra, então o que motivou principalmente essa guerra do Paraguai foi uma vontade, uma ânsia dos governos desses países para criar, fortalecer o Estado Nacional de um modo capitalista e de um modo dependente. Então foi esforço pela dependência do país em relação à Europa. Então foi isso o fator principal determinante para a Guerra do Paraguai. A vontade das burguesias, das elites desses países, para ter hegemonia na dependência perante o capitalismo internacional. Reforçar a divisão internacional do trabalho. Então, basicamente isso. Acho que isso é a essência aí do conflito. Então tá bueno. Tem me dizendo, maldita guerra pro Paraguai, principalmente. E para a América Latina, né, que legitimou a dependência, aumentou, né, a independência. Reforçou a divisão internacional do Tem trabalho. essa questão também. Então, Ricardo, faça suas considerações finais aí. Não, a guerra foi maldita pro Paraguai, foi a população dizimada, Deixa um recado aí para nossos... território perdido. A guerra nunca é boa, né? Sempre tem consequências. Então, principalmente para os perdedores. E nesse caso, o perdedor se deu mal mesmo. Eu insisto, o perdedor foi os países latino-americanos. Foi a pátria grande, na verdade, o perdedor. Sim. Teve alguma coisa que a gente não mencionou, que tu acha importante dizer? Eu acho que a gente viu todos os pontos, né? Acho que era Só isso. lembrando que a gente estava dentro desse programa a teu pedido, Sim, sim. valorizando quem nos valoriza. Sim. Ricardo, Não, fica muito... em várias oportunidades. Eu fico muito grato de estar participando, porque teve essa questão da Inglaterra que suscitou essa polêmica. Então, é o mesmo, por isso que até eu quis que se falasse dessa guerra. Aí eu cheguei à conclusão, na minha conclusão, né, que a Inglaterra, no início, ela não participou do conflito, não influenciou,
e depois, durante o conflito, ela foi Foi se aproveitando. se aproveitando e financiando as armas. Mas o demiurgo, o agente principal dessa influência da Inglaterra foi o Império Brasileiro. Também. Então, se conclui também que há interferência de um país no outro. Assim, muitas vezes se escuta a teoria de que cada país é independente, principalmente na globalização. Muitos têm essa visão que não, os erros de um país é só daquele país, é daquele governo que é ruim, que levou, principalmente a visão dos Estados Unidos e Europa, a pobreza do hemisfério sul são erros só desses países, desses governos. E não A culpa é sempre da vítima. E não há influência externa também. Então, mesmo no século XIX, já existia influências externas. Sempre teve um império que dominou outros, mesmo na história antiga. Então, há essas influências do país com o outro. Questões internas e externas. E devem ser todas consideradas como relevantes. Sim. Mas vou te dar os parabéns, então. Graças a ti, nós estamos aprendendo um pouco sobre a Guerra do Paraguai. É verdade. Sempre aprendendo. E tua mensagem final, eu me despeço. Um abraço no coração dos web ouvintes, eles e elas. E os meio termos também. E agradecer a participação do pessoal ali no grupo do WhatsApp, o Rafael Camargo, a Gladys. Grande Gladys, melhor historiadora do Rio Grande do Norte. É verdade, um dia a gente vai trazer ela aqui para o História em Pauta. Foi o primeiro, foi lá no Rio Grande do Norte, né? A primeira prefeita mulher, não foi isso? Não lembro. Parece que foi. É um modelo para todo o Brasil. Verdade. Então, semana que vem vamos estar de volta aqui no História em Pauta e até semana que vem com mais história, educação. Polêmica. Muito obrigado aí, pessoal.